Falar de cara porque que eu acho estranho. Sábado à noite, a fim da tarde, né? Começo da noite. Campeonato Brasileiro e visitante. Vamos ser sinceros aqui. Você que tá aí do outro lado, se eu tiver exagerando, se eu tiver falando bobagem, você escreve aí, pode me cornetar. Mas eu acho que esse sentimento vai ser o seu também. A gente não viu nesses últimos anos todos dar muito mais problema do que solução Salve, no cenário. salve, fiel torcida! O Corinthians conquistou uma vitória gigantesca fora de casa e segue crescendo sob o comando de Fernando Diniz. Mas além dos 3 pontos, os bastidores estão pegando fogo. Yuri Alberto pode estar vivendo seus últimos momentos no timão? A diretoria já admite reduzir a pedida pelo atacante e Paulo Henrique Ganso surge novamente no radar do Corinthians. Fica comigo porque o vídeo tá pesado. Solução num cenário como esse, aquele joguinho de sábado à noite, visitante e campeonato brasileiro? Quantas vezes nos últimos tempos você viu esse cenário? Só nos últimos 2 finais de semana aí de visitante, Mirassol, Botafogo, tirando talvez aquele período lá maravilhoso daquela reta final de 24, com as 9 vitórias seguidas. Aí teve várias como visitante, incluindo, sei lá, domingo à noite com o Criciúma, domingo à noite com o Cuiabá. Mas nos últimos tempos não é muito bem assim. Se eu estiver exagerando, vocês me mandem. Então, foi uma estranha tarde de sábado, tarde e noite de sábado, estranha e maravilhosa. Coringão ganhou por 3-1. Uma partida que o Corinthians não começa bem, aliás, eu acho que o Grêmio começa bem, se impondo, indo para cima do Corinthians, e aí sim, fazendo o seu primeiro gol, numa bola que o Corinthians toma, contra-ataque com o Mateuzinho não toca para o lado, tinha um chegando, tinha 2 chegando e 2 por trás, era um baita contra-ataque, e aí aquele zagueiro jovem do Grêmio, que é muito bom zagueiro, toma a bola de maneira magistral, arma o contra-ataque. No contra-ataque, o Ranieri correndo para trás, tenta salvar e dá o passe, vira o assistente para o Carlos Vinícius, que dá um toquinho. E aí o Bidon, ao invés dele com a perna direita, ele não, perna direita, pelo visto, não sobe nem no ônibus, ele tenta girar o corpo, ele tá todo torto para tentar tirar com a esquerda, e aí ele não adianta, não consegue, não tem força para tirar, e o outro garoto do Grêmio vai lá e faz o gol. A partir dali, vira outro jogo. O Corinthians passa a dominar, fica praticamente 85 minutos dono do jogo, criando chances, fazendo o goleiro, que era também o primeiro jogo dele por conta da convocação do Everton, no primeiro jogo dele, esse jovem começar a trabalhar, e o Corinthians é dominante praticamente 85 minutos desta partida. A partir do gol tomado, tudo muda. O Corinthians vai para cima, o Corinthians domina o jogo, o Corinthians vira protagonista do jogo. E aí empata no final do primeiro tempo. E aí no final do primeiro tempo, com o André, chute de fora, que não vinha jogando tão bem, essa era a minha visão do André, eu acho que ele não vinha jogando tão bem no primeiro tempo, depois vocês mandem aí se eu tô falando bobagem. Ele acerta aquele chutaço de fora da área, e aí aquilo para mim é o minuto-chave do jogo. Ali é um momento muito importante. Porque se você vai para o intervalo perdendo, aí até retomar no segundo tempo, às vezes o treinador adversário melhora o time, faz trocas como fez, e o time poderia ter melhorado com a vantagem, aí contra-ataque, você tem que se expor. Aquele gol muda muito. Aquele gol, o Grêmio vai ser mais sem a confiança que estava por intervalo, o Corinthians volta mais confiante. E então é muito importante. Para mim, é o gol mais importante, é o minuto-chave, por acontecer inclusive no final do primeiro tempo. E aí o Corinthians volta ainda melhor, segue em cima, consegue a virada, faz o 3-1 e olha, basicamente tira o pé, né? Os caras já estavam com a menos, o goleiro foi expulso no lance com o Bidu, último homem, bem expulso. Aí entrou o quarto goleiro do Grêmio e o Corinthians dá uma parada, tá? O Corinthians dá uma segurada ali e para de jogar. Mas uma vitória justa, uma vitória correta do Corinthians, que ele foi melhor, uma vitória que o Corinthians foi melhor tirando no 0-0, o Corinthians foi melhor no 0-1, no 1-1
no 2-1 e no 3-1. E termina protagonista do jogo. Vitória essa espetacular, estranha, né? A gente não está muito acostumado, mas sem dúvida nenhuma, uma vitória espetacular, que nos levou a ficar numa posição bem melhor no Campeonato Brasileiro. Até eu gravar esse vídeo, na manhã de domingo, essa é a posição do Coringão, nono colocado. Ainda um outro jogo vai acontecer neste domingo, mas indo a 24 pontos. O Corinthians estava com 18, ganhou do Atlético, foi a 21, ganhou do Grêmio, foi a 24, e no primeiro jogo depois da parada da Copa, ele recebe o Remo em casa, que, convenhamos, é bastante acessível. Ou seja, com possibilidade de dia 27. E aí você praticamente encosta lá, zona de classificação de Libertadores e tudo mais. Então, um pulo gigante, uma ida para as férias nessa parada da Copa do Mundo de maneira muito mais tranquila e muito melhor na tabela. Tá claríssimo aí, né? Imagina, perde os 2 jogos do Atlético ou empata com o Atlético e perde ontem. A situação na tabela ia estar muito, muito pior. Vitória linda, maravilhosa, vitória estranha, mas uma vitória mais do que maravilhosa do Coringão diante do Grêmio. Por falar em vitória diante do Grêmio, olha essa estatística maravilhosa que vocês vão ver na tela. O Corinthians, então, ultrapassou o Grêmio no confronto geral. E a gente está colocando histórica porque, há muitos anos que o Corinthians não fica na frente do Grêmio, se é que já ficou algum dia, no confronto geral. Basicamente, 2 times sempre atrapalharam, né, fora de São Paulo, o Corinthians. Era o Grêmio e o Botafogo. O Botafogo ainda segue, por incrível que pareça, o Corinthians teve muito time bom nos últimos anos, o Botafogo um monte de time ruim nas últimas décadas, e o Botafogo ainda segue na frente no confronto geral. O Grêmio também era assim, é uma enorme pedra no sapato. O Corinthians às vezes tinha mais facilidade com o Inter e muita pedra no sapato com o Grêmio. Mas não. O Corinthians então consegue, depois de muitos anos, e eu repito, eu nem sei se ficou na frente em algum momento da história, o Corinthians então ultrapassa o Grêmio e chega a mais vitórias do que derrotas diante do Clube Gaúcho. Uma marca bacana, uma marca que também ela acontece porque, acredite se quiser, o Corinthians não perde de visitante do Grêmio desde 2018. Foi a última derrota do Corinthians pro Grêmio, foi em 2018. De lá para cá, nem mesmo na Copa do Brasil, que eles tiveram que mandar lá em Curitiba, nem na Copa do Brasil, como visitante, o Corinthians perdeu. Então, realmente algo impressionante. Aliás, o Corinthians não perde desde esse jogo de 18 para nenhum gaúcho lá em Porto Alegre. São 13 jogos contra Inter e Grêmio e não perde desde 18. Você sabia dessa? Escreva aí se você tá pego de surpresa com essa notícia que o Coringão não perde em Porto Alegre desde 2018. Então não é só contra o Grêmio, é contra o Grêmio e contra o Inter. Aliás, por falar em Grêmio, São Paulo ou Porto Alegre, o Corinthians não perde desde essa vez 18. Já são 14 jogos sem perder do Grêmio, realmente por isso que encostou e agora virou nessa estatística. Bacana demais mesmo. Escreva aí se você sabia dessa ou não. Gente, temos que falar agora de Yuri Alberto. Para mim, mais um indício da sua saída, da sua iminente saída. Mais uma comprovação de que a minha impressão ela é cada vez mais forte da sua saída e que ele não volta a jogar pelo Corinthians e que esse duelo na Arena do Grêmio foi o último. Vocês estão vendo aí? O jogo acaba e esse é o momento que o jogo acaba. Pois bem, há um ritual de seja qual for o elenco, de jogos como visitante, os jogadores vão até aonde a torcida está, a torcida visitante. Aliás, parabéns aí para todo mundo que viajou para lá, seja de Curitiba, de regiões do Paraná, ali, de regiões perto, Santa Catarina, todos que saíram de São Paulo e, claro, a fiel Porto Alegre também, toda a torcida do Corinthians que mora lá no Rio Grande do Sul. Espetacular, o espaço estava completamente lotado, foi incrível
a presença da torcida do Corinthians lá em Porto Alegre. E aí os jogadores vão para o meio da área, vão para o setor visitante para agradecer. Isso é um ritual normal e básico em respeito à torcida do Corinthians. E vocês estão vendo pela seta onde está o Iroberto. Ele não vai lá agradecer a torcida. Pouca gente percebeu, esse print aí é do GE, pouca gente percebeu, na transmissão mostra, foi um amigo meu até que me alertou sobre esse tema. Falou, você viu que ele não foi lá com os jogadores e tal, e aí eu puxei de novo o vídeo para olhar isso daí. E na imagem, o Iroberto simplesmente vai cumprimentar e abraçar os funcionários do clube, fisioterapeutas, fisiologistas, os médicos, pessoas que ele convive ou que ele conviveu durante anos. E depois de mais de 20 anos de profissão, a impressão que eu tenho, e eu já vi essa cena outras vezes, eu vou contar, em 23, eu estava em Curitiba, o Curitiba tinha tomado uma punição e o estádio estava vazio. A gente foi para dentro do campo depois do jogo e as entrevistas foram na porta do vestiário. A gente ficou com acesso ali atrás do gol e tal, o jogo já tinha acabado. E os jogadores, vários deles abraçando os funcionários, porque não era só porque era o último jogo da temporada. Alguns era por isso. Outros, como Fábio Santos, Gil, vários jogadores daqueles que estavam encerrando o ciclo, abraçando os funcionários, porque sabiam que aquele era o último jogo e que ali eles não iam conviver mais eles não iam se conviver mais. E o Iroberto então vai para o banco de reservas, ignora mais uma vez a ida à torcida, e eu vou falar do mais uma vez, e fica abraçando os caras como se ele tivesse se despedindo mesmo daquelas pessoas que o ajudam tanto ou que ajudaram tanto no dia a dia. Essa cena aí passou batido por muita gente, mas por mim não, e para mim é mais um indício que ele está indo embora. Então, quando faz o gol do Barra, faz assim, ó. Lembra? Não comemora do jeito que ele comemorava e parece que estava ignorando o torcedor. Foi estranho. Depois, contra o Platense, quando ele já tinha dado a entrevista depois do Barra, pegou mal a entrevista, aquele fora de time completamente, forçando uma saída, querendo dizer que queria procurar novos ares e tudo mais. E aí, contra o Platense, que ele joga mal, ele é substituído e ele tá correndo para ir embora. Hora que ele escuta as vaias, ele para e começa a andar. De mimimi mesmo, parecendo até uma afronta ao torcedor. E agora, de novo, mais esse indício não foi até a torcida. Para mim, o ciclo dele está acabado. Eu tenho essa convicção. E se depois a janela fechar, ele não acabar não se transferindo para lugar nenhum e voltar, eu acho que a cabeça dele reabre. Na minha visão, a cabeça dele é de quem encerrou o ciclo. Ele não aguenta mais o ambiente, o mundo Corinthians. Ele não aguenta mais torcida, diretoria, CT, jogos, viagens. Ele não quer mais. Para mim, o ciclo dele claramente encerrou. Na cabeça dele, encerrou. Ele não volta mais a jogar pelo Corinthians, essa é a minha impressão. Repito, se depois da janela for diferente, eu vou vir aqui e vou falar, estou surpreso que ele continuou jogando com o Corinthians, mas, sinceramente, eu acho que já era, e esse para mim foi mais um indício que ele não veste mais a camisa do Corinthians, e o jogo dele diante agora do Grêmio foi o último dele com a camisa do Corinthians. Escreva aí, quero muito a sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda, se eu falei bobagem, se eu não falei bobagem, se você também está vendo sinais que ele está indo embora mesmo e que não tem mais retorno, ou se você acha que ele ainda pode vestir a camisa do Corinthians, tá bom? Agora segura essa, fiel. Porque enquanto Yuri Alberto pode estar se despedindo, a diretoria já começa a analisar possíveis alternativas para o elenco. Tem jogador experiente sendo oferecido ao Corinthians, avaliação direta de Fernando Diniz e bastidores importantes envolvendo a possível venda do Camisa 9. Sem volta. Vamos falar do Coringão, porque tem muita coisa para a gente falar nesse programa, né? Na verdade, nesse blend de informações. Primeiro, o Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Corinthians, um jogador já de 37 anos, eu conheço bem o Ganso,
né? Vi, né, o surgimento dele lá no Santos, quando eu ainda era setorista do Santos. É um atleta que foi oferecido, né, porque o staff dele entende que talvez o Diniz pudesse ajudar numa transferência ao Corinthians. Inicialmente, né, o Corinthians recebeu o nome e levou para o Diniz e para o scout, né, não houve nenhuma avaliação ainda, tá? Eu não posso passar para vocês se houve interesse ou não houve, eu só posso passar que houve sim, né, o fato do jogador ter sido oferecido, mas enfim, não sei se o Diniz, né, traria o Paulo Henrique Ganso para o Corinthians ou pediria, né, para a diretoria do Corinthians contratá-lo. Saiu uma informação agora, né, na ESPN, que o Ganso, que está afastado do Fluminense, né, após sinalizar o interesse de outros times, está na mira de 3 clubes da Série A, e nenhum deles é o Corinthians, tá? É o Santos, o Remo e o São Paulo. Santos e Remo fizeram as primeiras abordagens, enquanto o São Paulo avalia fatores como custo-benefício e análise de perfil para o elenco do Dorival Júnior. O meia de 37 anos é muito bem avaliado no São Paulo, que busca a reposição para a saída do Oscar, tá? Os 3 clubes ainda tentam entender a situação de Ganso, que tem contrato com o Flu até o fim desse ano, tá bom? Esses clubes estão interessados, então acho que eles estão, né? Algum deles aí deve levar o Ganso. No caso do Corinthians, ele foi oferecido, diferente daqui desses clubes, né? O Corinthians não foi atrás, foi oferecido porque o staff dele pensou, o Diniz está lá e o Diniz é apaixonado pelo Ganso, né? Claro, né? Falando pelo jogador, enfim, né? Eu acho que fica a informação que foi oferecida, mas acho que não vai sair disso. Minha leve e rápida opinião aqui. Deixa o like. Você gostaria de Ganso no Corinthians com 37 anos? Deixa o like aqui. Falando agora de Yuri Alberto. Informação exclusiva para você. O Corinthians que alega nos bastidores que só vende o Yuri Alberto por 20 milhões de euros da parte dele, o Corinthians já aceita baixar isso. E eu vou te falar o valor agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Lembra que eu passei para vocês, com exclusividade, que o Corinthians só venderia o Yuri Alberto se alguém pagasse 20 milhões de euros pela parte do Corinthians? Isso já foi confirmado e todo mundo sempre fala sobre isso, tá? Agora estou te trazendo com exclusividade, tá certo? Que o Corinthians aceita 15 milhões de euros. E aí teria que chegar uma proposta de 30. Só que o Corinthians vai ganhar um pouquinho mais, porque há um combinado que o André Cury, né? Que o André Cury pode abrir mão de uma parte, tá? De abrir mão aí de uma parte que ele tem que ganhar, para que o Corinthians ganhe um pouquinho mais, e aí sim o negócio seja fechado. Então o que está rolando, na verdade, é um baita jogo de cena, tá? Um baita jogo de cena entre Corinthians e Yuri, empresário, enfim. O Yuri agora é meu pai, né? O Yuri, enfim, dizendo que agora não é mais o André Cury. Então, cara, é uma coisa assim combinada nos bastidores, enfim, para tentar fechar esse negócio no meio do ano, tá? Então o Yuri, o nosso italiano, ganha aí um fôlego e uma esperança nova de que pode ser vendido, porque por 20 milhões de euros não ia ser vendido nunca só a parte do Corinthians. Agora, né, eles estão trabalhando, o André Cury está trabalhando para trazer uma proposta de 30 milhões de euros da Itália, ou de qualquer outro clube da Europa, né, mas tudo indica que será da Itália, de 30 milhões de euros, aí o Corinthians vai ficar com um pouco mais de 15 de euros, o André abre mão da parte dele e o Zenit recebe a parte dele também, tá certo? Informação exclusiva importante para você. Resumo do dia. Vitória importante fora de casa. Yuri Alberto cada vez mais próximo de uma possível saída e Paulo Henrique Ganso surgindo como nome oferecido ao Corinthians. O Timão segue evoluindo dentro de campo enquanto os bastidores da próxima janela começam a esquentar. Se você quer acompanhar tudo sobre o Corinthians, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, deixa sua opinião aqui nos comentários, fiel.